Bom dia a todos. Obrigado, professor Cássio. Gostaria de convidar já imediatamente a professora Ângela, que é professora aqui da hematologia, do departamento de hematologia aqui da Unicamp, e ela vai nos falar sobre a experiência dela, sobre plasma rico em plaquetas, quais são as principais ações. Então, muito obrigado pela sua presença, professora, e o microfone é seu. Obrigada. Primeiro, agradecer pelo convite. Segundo, eu vi que apareceu a aula. Foram vocês que estão projetando? Isso, ou professor, sou eu? você prefere você compartilhar? Não, eu acho que assim, eu posso falar, você vai mudando. Ok, pode ser. Então, tá bom. Então, o que eu coloquei, né? Nós vamos... relembrando o que é PRP, tá? Atualmente eu estou no IB, tá? Eu aposentei, mas continuo como pesquisadora colaboradora da universidade oficialmente, né? E os projetos continuam, tá? Então, assim, o que é? Pode mudar. Quem que está falando? Só para chamar pelo nome. Quem que vai trocar para mim? Jefferson. Oi, professora. Tá, é o Jefferson mesmo, tá. Então, assim, primeiro, antes de falar do PRP, do plasma rico em plaquetas, isso começou na década de 80, né, com o pessoal no início da cardiologia, da cirurgia cardíaca, tá? Teve um boom em 2000, né? E tudo começa com a plaqueta, né? Que, para mim, eu acho que é uma... Deixa eu tirar meu celular aqui. Eu acho incrível, na realidade, eu fui fazer hematocorde de plaqueta, que é um fragmento celular, ele não tem núcleo, tá? Mas, apesar de não ter núcleo e ser um fragmento, a gente não pode nem falar que é uma célula, ele tem mitocôndria, ele tem mil fibrilas, né, para mudar de forma, tem canais de ATP, de cálcio no seu interior, e os grânulos alfa liberam uma série de fatores de crescimento, biomoléculas, né, interleucinas, e que isso, se a gente pudesse comparar, eles produzem os mesmos fatores que as células mesenquimais, que também é algo muito estudado desde a década de 2000 para cá, na sua função de imunomodulação, de regeneração, tá? A princípio, a plaqueta é para hemostasia, né? Então é a primeira que chega para fazer o primeiro tampão hemostático, e aí os fatores de coagulação chegarem e fazerem um trombo, tá? E com o passar do tempo se descobriu as 1000 funções da plaqueta. Tá? Próximo. O que esses grânulos liberam? Um monte de coisa, tá, gente? Eles liberam substâncias que agem no reparo tissular. A regeneração que o PRP produz é a mesma que a mesenquimal produz. Vocês sabem que a gente tem vários estudos pré-clínicos, os clínicos a gente não conseguiu fazer, infelizmente, por falta de sala GMP, né, sala limpa na universidade, que talvez agora a gente consiga. Mas, assim, a regeneração, a qualidade do tecido é muito similar a um tecido normal. Isso a gente já provou por patologia nos animaizinhos, tá? Então, libera fator de crescimento de insulina, de PDF, de fator hepatocítico, TGF-beta, TGF-alfa, tá? Fator de crescimento epidermoide, de fibroblasto. E aí tem não vou falar todos não, tá? Então, uma série de fatores que imunomodulam, tá? Uns que são pró-inflamatórios, outros anti-inflamatórios e analgésicos, é uma função que a gente está estudando recentemente, muito importante do PRP, como para analgesia. E aí, fora isso, tem a regulação de apoptose. Então, eles têm fatores pró-apoptóticos e anti-apoptóticos, tá? A gente, junto com o pessoal da engenharia, esse ano sai daqui, acho que mais um mês, sai um livro pela CV de plaquetas em engenharia de tecido. Muito legal, que
o pessoal de Portugal e a gente da Unicamp, da Engenharia Química, né, mas algumas outras pessoas. Assim, está muito legal, fala tudo sobre PRP, tudo sobre bioengenharia e PRP, vai ser bem interessante. Próximo. Bom, e o que é o PRP, o plasma rico em plaqueta? Na atualidade, ele pode ser considerado um produto hemoterápico, onde a gente processa o sangue da pessoa e concentra essas plaquetas de 2 a 3 vezes o número de plaquetas que a gente tem normalmente no sangue periférico, numa pequena quantidade de plasma. Então, esse é o PRP original, que é um produto autólogo, tá? E customizado, a gente faz para cada pessoa, tá? Em 2019 e 2020, a Sociedade Internacional de Medicina Transfusional e a de Hemostasia e Trombose, eles tentaram normatizar. Qual é o grande problema do PRP? Todo mundo usa, cada um faz do seu jeito, e assim, os trabalhos, a gente não pode comparar, porque o modo que o PRP é feito é diferente. Por exemplo, na Unicamp, a gente faz do mesmo jeito, a gente começou a mexer com PRP em 2010, já faz um tempo. E a gente sempre produz, o pessoal da Engenharia Química, a professora Maria Helena, que também já aposentou, ela normatizou todo o processo com óleos de engenharia, tá? Então a gente estuda tudo que vocês possam ver, tubo anticoagulante, hematócrito do paciente, o que interfere com o quê, então assim, está tudo muito bem normatizado e a gente sempre produz do mesmo jeito. Então os nossos trabalhos a gente pode comparar entre a gente e quando a gente pega um trabalho internacional para comparar, a primeira coisa que a gente vai ver é como eles processaram o PRP. Poucos grupos colocam, tá? Mas o futuro vai ter tudo que ser normatizado para a gente poder comparar. Próximo. Então, assim, qual seria a ação do PRP? Como ele libera vários fatores estimulantes de crescimento, quimiocinas, citocinas, moléculas de adesão também, ele entra muito bem para regeneração tissular, viabilidade celular ou apoptose, estimula a diferenciação para osso e cartilagem de cara, neoangiogênese, porque ele tem muito VEGF, imunomodula, tá? A gente tem um trabalho que o pessoal da URO conhece um câncer de bexiga, onde ele entrou como imunomodulador, auxiliando o beta-HC, o BCG, e tirando os fatores adversos que o BCG dá. E, assim, fora isso, a nível comercial, ele vai ser muito usado no lugar do soro bovino fetal em cultura celular, tá? Em medicina regenerativa, por ele ser rico nesses fatores. Próximo. Bom, aí, com o tempo, a gente falava que lisado plaquetário e PRP eram as mesmas coisas, quando a gente começou a estudar, tá? Depois separou isso daí, tá? São duas entidades agora. O PRP é autólogo, a gente trabalha com pequeno volume, porque a gente usa o sangue do paciente que a gente quer produzir ou fazer algum tratamento. Esse paciente, ele não pode ter coagulopatia, ele não pode ter plaqueta baixa. Se ele tiver plaqueta alta, também é um problema, tipo uma trombocitose, tá? Então, a gente precisa do hemograma dele para ver contagem de plaquetas, para ver principalmente o hematócrito. Quanto maior o hematócrito, eu tenho menos plasma depois, e aí eu tenho um problema, eu vou ter que coletar mais sangue do paciente. Sorologia, pensando nisso em terapêutica, eu tenho que ter sorologia, mesmo sendo semelhante a um doador de sangue, mesmo sendo para ele mesmo, a mesma coisa como transfusão, autotransfusão, essas coisas. E microbiológico, que eu tenho que fazer como controle de qualidade, para aeróbio e anaeróbio. Então, é muito mais barato do que com um monte de tratamento, mas também a gente tem que fazer isso daí, tá? A Anvisa preconiza, então é o mínimo de qualidade que a gente tem que ter. Eu posso utilizar o PRP ativado na forma de gel, que a gente usa muito, e com leucócitos ou sem leucócitos, tá? Ele pode ser congelado, isso facilita muito, e tem grupos tentando liofilizar. Pronto, já falei tudo. Próximo. O lisado plaquetário ficou para quem vai querer, principalmente para a indústria, tá? Então eu posso fazer com aférese de plaqueta, obter uma quantidade maior do produto,
E a indústria vai usar muito no lugar daquele soro bovino fetal. Tá? Então, principalmente a Sociedade Internacional de Medicina Transfusional tentou normatizar o máximo possível do lisado plaquetário. Aí pode ser heterólogo, posso utilizar um doador de sangue, um doador de plaqueta para isso. Então, é um produto que pode ter vários doadores. Aí que vem o problema. Então, tudo bem, mais simples, tem mais produto. Tá? Aí eu tenho que ter realmente uma sala limpa, GMP, sorologia completa do doador. Não há ainda, se para o outro não tem padronização, para esse não tem também uma padronização. E aí o controle microbiológico fica muito mais complicado, porque eu vou ter que estudar vírus, fungo, aeróbio, anaeróbio. É um produto bem mais caro, que eu acho que isso aí vai ficar mais para a indústria mesmo. E no meu produto final, eu vou ter que inativar patógeno, ou com detergente, ou pelo menos com 3 métodos de inativação de patógeno, tá? Então, vai encarecer muito o produto. Próximo. Assim, o preparo é fácil, eu pego o sangue do paciente, passo por 2 centrifugações, tá? A 100 Gs e a 400 Gs, tá? Aspiro, essa é a parte amarelinha aí, que seria o plasma, né? Centrifugo de novo, aí eu vou ter, já tirei, né, me livrei das hemácias, aí eu vou ter um buff coat, um creme leucocitário, que eu vou ter as plaquetas um pouquinho mais acima, porque o peso delas é menor do que leucócito, eu desprezo a primeira parte inicial, uso o meio, e esse meio que é o meu produto, é o PRP. Tá? Aí eu posso ativar com gluconato de cálcio ou não. Ou, dependendo, por exemplo, às vezes para ortopedia, eles preferem injetar no paciente e injetar junto o gluconato de cálcio para formar um gelzinho no local onde eles estão aplicando. Tá? Cuidados, né? Quais são as variáveis dos produtos, né? Então, assim, hematócrito do paciente, por exemplo, o paciente que tem homem, 16 gramas de hemoglobina, 48 de hematócrito, o que vai acontecer? O que eu vou conseguir de plasma é muito pouco, tá? Então, eu vou ter que coletar muito mais sangue desse paciente para ter a quantidade de PRP que eu quero trabalhar, tá? O anticoagulante, o melhor anticoagulante que a gente já sabe é o ACDA, tá? Aí eu posso estudar, a gente já sabe que fiz com engenharia, que na realidade é um coágulozinho, que na hora que eu ativar com cálcio vai ficar. Então, assim, a gente estudou o tamanho dessas fibras, as fibras mais finas, se eu quiser colocar um ácido hialurônico, ou se eu quiser colocar célula para crescer ali, são ideais, tá? Vai liberar de uma forma mais lenta esses fatores que eu estou colocando. E por que não usar heparina e EDTA, que é um tubinho de hemograma normal? Porque a heparina vai agregar plaqueta, o EDTA vai alterar o pH e degranular, não no momento que a gente quer, tá? Então, o melhor anticoagulante é o ACDA mesmo. Próximo. Futuro, o que tem de interessante aí? Que o pessoal da engenharia, que o grupo da Marilena fez, então, assim, é misturar o PRP com scaffold, né? De ácido hialurônico, principalmente para ortopedia, ou se a gente quiser fazer alguma coisa, por exemplo, eu posso aderir isso no meu cardio comprometido. É um trabalho que a gente está fazendo com o pessoal da cardíaca também. Tá? Posso colocar células nesse biomaterial que eu estou produzindo, né, é um auto-crosslink de ácido hialurônico com PRP. E o que eles fizeram? Eles colocaram um produto que é termolábil. Então, um pouquinho antes de 37, ele é líquido, então eu posso colocar célula, eu posso colocar PRP. Tá? Quando ele entra no corpo a 37 graus, ele vira um gel. Então, ele mesmo já vai fazer a hemostasia do local. Tá? Então, acho que é isso, aí se vai ter leucócito, não vai ter, quer dizer, abre um campo muito grande para a medicina regenerativa com esse tipo de biomaterial, tá? Que é daqui da Unicamp. É patente daqui. Próximo. E aí, por exemplo, pensar aonde eu vou usar esse PRP? Tá? O que a gente já estudou?
Eu já estudei ele como regeneração em processo de cicatrização em pé diabético. Não trouxe foto, tá? Porque o tempo é curto também. Eu quero só dar uma pincelada para vocês pensarem na uro, aonde vocês podem usar. Então, toda vez que tiver um processo inflamatório muito importante, que a gente sabe que começa com ROS, começa com algo que ative as citocinas inflamatórias no local, tá? Que é interleucina 1, 2, 7, TGF-alfa, TNF-alfa, que é muito importante, né? Ele muda, essas substâncias mudam, a gente tem 2 tipos de macrófago, que é o monócito, que no tecido vira macrófago. E aí eles ficam muito com o macrófago 1, que ele libera mais citocinas inflamatórias. Manda uma sinalização para os neutrófilos chegarem naquele lugar. Por quê? Ali tem debris, ali tem, por exemplo, bactéria, debris celular, ou vírus, alguma coisa que precisa ser limpada. Então, nesse primeiro processo, e na cicatrização como um todo, a gente tem a primeira parte de hemostasia, depois uma parte inflamatória e depois uma fase de regeneração do tecido. Então, nesse processo inflamatório, a presença desse tipo de macrófago 1 e de neutrófilo é muito importante. Mas depois, se a gente continuar com esse ambiente inflamatório, o que vai acontecer? Vai dar fibrose no tecido, tá? E o tipo de cicatrização não é o ideal. E isso cria um ciclo vicioso, assim, vai entrar mastócito no lugar, vai liberar prostaglandina E2, vai ativar o quê? Fator de neurogênese, aumenta fibrilas, né, nervosas, aumentando a dor, dando quadros de hiperalgesia nesse local. Tá? Próximo. Como é que o PRVP age? De uma forma mais resumida, ele age inativando NF-κB intracelular, diminui o ROS e promove a polarização de macrófago 1 para macrófago 2. Qual a diferença do macrófago 2? Ele inibe, ele manda uma mensagem para os neutrófilos pararem de ir para o local, tá? E começa a liberar citocinas anti-inflamatórias, como interleucina 10. Tá? E aí para o processo. Então, é uma cicatrização de maior qualidade. Tudo isso que eu estou falando para vocês, a célula mesenquimal faz do mesmo jeito. Tá? Próximo. Analgesia. Por que a gente começou a estudar dor? Tá? O que acontece? Quando a gente foi tratar pé diabético com gel de PRP, e o paciente tinha uma escala de 10 em 10, ele tomava tudo que vocês possam, tramal, morfina, nada passava a dor, porque o final da perna era assim, era uma úlcera só. Tá? Muito profunda, quando a gente foi tratar, não tinha infecção, né? Senão não poderia ter tratado, e a gente só fazia um gel muito simples de PRP e colocava. Tá? Na primeira semana, quando a primeira vez que a gente fez, todo mundo morreu de medo, vai contaminar, vamos fazer um curativo ali, mas esse negócio está aberto, o que vai fazer? Não contaminou nada. Quando chegou na outra semana, eu falei, nossa, doutora, diminuiu muito a dor, onde a senhora colocou. A gente fazia uma vez por semana. Na terceira semana, ele já não tinha mais dor. Isso ficou todo mundo, porque assim, a face do homem era de dor. Aí a gente resolveu estudar isso daí. Então, assim, o PRP, ele muda essa polarização, então ele propicia a liberação de fatores anti-inflamatórios e, a nível de fator de insulina, PDF, TGF-beta, ele interfere na via neuronal, diminuindo NF-κ, né? E estimulando, inibindo os estímulos. Então, ele mexe em micróbio, ele tira todo o processo inflamatório das células neuronais. Tá? E com isso ele ativa vias, diminuindo essa hiperalgesia e diminuindo a dor da pessoa, nesse caso. Então, a gente tem um trabalhinho agora com o animal para a gente ver todas as vias comprometidas que já são descritas, né? Mas vem em loco e dose de PRP. Tá? Próximo. Aí, para pensar no ambiente inflamatório, né, que a gente mais ou menos já falou, essa imensa quantidade de fatores pró-inflamatórios que tem, tá? Mediado pelos macrófagos, mediado por ROS, tá?
por mastócitos também, que vão levar a várias substâncias, aumentando a neurogênese no local e a angiogênese também. Isso é uma cascata que ela autoalimenta. Tá? Próximo. E o PRP vai inibir a NF-kappa-beta, né? Ele diminuindo todas essas... muda o perfil de macrófago, então ela diminui todas essas interleucinas inflamatórias, tá? Diminui esse lado de prostaglandina E2 com triptase, com um monte de enzimas que atuariam ali, interleucinas, e TNF-alfa também. Na degranulação, ele inibe essa neurogênese no local com hiperalgesia, e para os neutrófilos, né? Ele bloqueia os neutrófilos para irem para o sítio, né? Melhorando a qualidade da cicatrização. Tá? Próximo. Esse daqui é um projeto que vocês conhecem, né? Quando a gente estudou junto com o grupo do professor Fávaro, do Wagner, a PRP e em câncer de bexiga, com PCG, o que a gente viu? Como ele inibe interferon gama, tá? Ele, via família TOL, ele foi capaz, ele estimulou a apoptose dessas células, tá? Neoplásicas, estimulando a ação do BCG, né? E, como ele também tem uma função anti-inflamatória, ele diminuiu o efeito adverso do BCG. Isso a gente fez em rato, né? Esse projeto era para ter continuado junto com o Oncoterad, mas ainda está numa fase bem inicial. Ainda não está totalmente estudado a ação dos dois com um outro tipo de imunomodulador. Próximo. Aqui, isso daqui é para a gente ter ideia de como é que acontece a cicatrização. Tá? Então, assim, a gente começa, tem liberação de colágeno, há uma ferida, tá? Algo interrompeu o circuito ali. A primeira coisa que chega, bem aqui embaixo, isso aqui seria um vaso sanguíneo, são as plaquetas, neutrófilos, tá? Monócito que vai se transformar em macrófago. E a regeneração, tanto com PRP quanto de mesenquimal, qual é a diferença? Normalmente, quando a gente tem algo aberto, a gente começa de fora para dentro, né, da superfície para o interior. E tanto o PRP quanto as células mesenquimais, elas começam de dentro para fora. Então, há uma cicatrização, e aí entra tudo que eu já falei antes em termos de macrófago, dos fatores que o PRP, que as plaquetas liberam, né? E se eu usar o PRP aqui em cima, esses fatores vão fazer com que a cicatrização ocorra do interior para a superfície sem fibrose. É uma coisa incrível de a gente ver. Fica muito... O tecido que a gente forma depois é um tecido muito similar ao tecido normal. Tá? Próximo. Ficou meio bagunçado, mas depois eu tenho tudo isso daqui. Aqui seriam... aonde eu vi isso há uns 3 anos, como eu participo daquela matéria do primeiro ano, né, de estímulo à pesquisa científica, a gente começou, eu tinha que bolar projetos para os meninos, né? Então, na pandemia, primeiro ano eu peguei 4, depois 3, aí eu falei, isso é muito, agora eu voltei para os 2. Onde a gente vê PRP em uro, tá? E incontinência, tá? Eles usam esse primeiro grupo aqui que ficou misturado, depois eu mando para vocês, eles injetavam PRP no ligamento pulpo-uretral. É pré-clínico, esse grupo tem mais 2 outros trabalhos mostrando, a gente queria muito fazer isso em animal ainda, mas fazendo como a gente faz, estudando o histopatológico e com imunohistoquímica, para mostrar como é que estão esses fatores essas interleucinas, esses fatores e matriz extracelular na regeneração. Melhorou a qualidade do ligamento, tá, no animalzinho. Tá? Outro é um trabalho da gente, que a gente fala o uso do PRP em câncer em várias situações, tá? Está saindo muita coisa em distúrbio de ereção, muita coisa,
principalmente de 2021, não achei nenhum de 2022 no PubMed, tá? Mas assim, foi pouco tempo para procurar, não tive muito tempo para preparar essa apresentação para vocês. Mas de 2020 e 2021 começou na 2015, 2018, 19, 20, 21 já sai muita coisa, né? Isso se relaciona na gineco, quem mexe com infertilidade, para melhorar endométrio, está usando muito PRP, com bons resultados, tá? Então, assim, do que eu penso, toda vez que vocês tiverem algo onde melhorar a circulação do local, diminuir o processo inflamatório e regeneração, vocês podem usar PRP. Tá? Eu acho que próximo, acho que era isso. Tá? Obrigado, professora Ângela. Obrigado, professora Ângela. Eu abriria para algumas perguntas. Wagner, você quer fazer uma consideração? O Wagner está aí? Quero sim. Bom dia a todos. Bom dia, Ângela. Parabéns pela sua linha de pesquisa. Você mesmo aposentada continua nessa linha e dando frutos, né, Ângela? Parabéns, viu? A gente conhece seu trabalho e é um trabalho muito interessante que você fez aqui junto com o Wagner Fávaro, né? E eu acho que tá dando os frutos, né, que esperávamos. Mas eu queria fazer uma pergunta prática para você, Ângela. Isso daí na disfunção erétil, que é o tema aqui hoje, como é que seria? Seria uma aplicação? Como é que a gente faria isso? Uma aplicação injetável no pênis? Qual posição? Qual local? Essa é uma. A segunda é já pensando até na doença de Peyronie, que é uma doença que tem uma história inflamatória. Será que não seria mais interessante usar na doença de Peyronie? Obrigado, viu, Ângela? Imagina. Obrigada, Wagner. Eu vi um artigo de doença de Peyronie, tá? E aí acho que tem tudo a ver, porque a capacidade anti-inflamatória do PRP é muito boa. Tá? Isso a gente já viu em animalzinho pré-clínico, né? Então, eu acho que assim, tem uma ação bem importante. Na disfunção erétil, assim, existem, eles injetam, tá? Seria customizado, seria paciente por paciente, e aí com todos aqueles cuidados, né, de ver a clínica do paciente. Por exemplo, se tiver com colesterol muito alto, também vai interferir na qualidade desse produto que a gente vai processar, tá? Então não dá. Mas, assim, o grande problema é que eles não discutem muito, tá? Ainda tem algumas coisas que estão em animal. Eu separei uns artigos que depois eu vou mandar para o Jefferson, do PubMed, tá? Esses que eu falei mais ou menos, eu mostrei aqueles, mas tem mais. Para não ficar muito monótono, eu mandei para o meu e-mail, tá? E aí eu mando para o Jefferson, que eu acho que vocês podem discutir, se quiser marcar uma outra hora, se realmente vocês forem entrar nessa linha do PRP. É muito fácil, a gente tem como fazer ainda, e assim, mesmo eu tendo saído, o acordo que eu tenho para PRP, eu faço lá no antigo banco de sangue de cordão, tá? A gente tem condição de fazer. A gente faz no IB, mas a gente continua fazendo, porque eu também estou trabalhando com oftalmo, então a gente faz no próprio hospital. É mais fácil mexer com PRP, que eu só preciso de um fluxo laminar e gente que saiba produzir estéreo, do que com o salão mesenquimal. E os dois produzem a mesma coisa. Tá? Agora, precisa ver, eu vi, tem muita revisão, tá? Mas eu vi artigo mais em animalzinho. Wagner. Alô, Ângela, você escuta? Agora sim, não está escutando, não. Então, Ângela, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: no caso de um uso repetitivo, pensando numa instilação vesical em condições inflamatórias crônicas da bexiga, esse PRP ele poderia ser colhido uma vez só do paciente e estocado? Qual que é o rendimento dessa produção, no caso de um uso dessa forma? Então,
vai depender do hematócrito dele. Tá? Para ver quanto de plasma eu vou obter, e aí o que a gente faz, antigamente achava que não dava, tá? Agora a gente normatizou e validou o processo para congelar. Tá? Então, assim, eu posso fazer... não tenho ideia do volume, tá? Então, isso tem que ver, isso é uma coisa que a gente tem que fazer junto com vocês. Ver quanto volume você vai instilar, tá? Ou na hora que você injetar, se puder ser com escopia, né, para ver onde você vai querer injetar ali na bexiga, como um flush, né, lavando a bexiga com PRP, ou entrar e injetar na parede, tá? Porque injetando os fatores, ele ativa uma cascata ali e talvez não precise dessa quantidade de uma forma global, tá? Mas vai depender do hematócrito do paciente e, por exemplo, para oftalmo a gente está fazendo assim, a gente coleta, mas a superfície é muito pouquinho, né, do olho. Então eu coleto, deixo em tubinhos estéreis que possam ser congelados, né, e uma vez por semana a gente vai lá e procura. Como lá eu faço gel, né, para eles, para cobrir a superfície das úlceras, a gente no dia vai lá, produz o gel e leva para eles. Ótimo. Tá bom. Dá até para suturar isso daí. Lembrando a todos que nós temos uma publicação aqui da disciplina, uma tese defendida de um ex-residente, o Fernando Dias, que está lá em Maringá, e que utilizou o PRP para revestir telas de polipropileno na forma de sling, um trabalho experimental em ratos também, e que foi publicado no International Gynecology Journal há mais ou menos uns 5 anos. Na época, uma parceria com a Universidade de Londrina. Mas é um tema de pesquisa excitante esse daí. Inclusive, a tese dele está no canal do YouTube da disciplina. Professora, muito obrigado e esperamos encontrá-la novamente aqui ou nos corredores aí do hospital para, de repente, até fazer algum projeto de pesquisa. Então, muito obrigado e bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite, viu, gente? Tchau. Tchau. Jefferson, você apresenta os casos agora? Bom dia, então. Vou iniciar a apresentação dos casos. Primeiro paciente OZ, 40 anos, sexo masculino, paciente com queixa principal de curvatura peniana, paciente casado, procura o consultório médico com quadro de curvatura peniana aproximada, iniciado aproximadamente 5 meses, com quadro doloroso e progressivo, sem disfunção erétil e com uma redução progressiva relatada pelo paciente do tamanho peniano. Um paciente já doente renal crônico, estadio 3, com uma causa de base indeterminada. No exame físico, com presença de uma área endurecida, ainda sem caracterizar uma placa na região dorsal do pênis, um pênis aí medindo em 7 centímetros em flacidez, com relato do paciente de 2 centímetros em ereção, uma função renal com uma creatinina de 2, uma urocultura negativa nessa fase aguda. Ô, João, o que você faria para esse paciente? E você acha que esse paciente seria um candidato aí, pelo que foi exposto, ao PRP? Sobre o PRP, eu deixaria para discutir com o senhor essa definição, mas é um paciente que tem 5 meses de história, né? Tem bastante dor. Eu acho que em relação ao tratamento definitivo para esperonia, a gente não tem que fazer nada ainda, a gente tem que aguardar um pouco, pensando que esse paciente ainda está na fase inflamatória. O que a gente tem de melhor evidência agora seriam os anti-inflamatórios realmente para controle de dor, e aguardar, realmente, pensando que até 5 a 10% dos casos ele pode ter uma resolução. A gente sabe que não acontece, mas pode acontecer. Então a gente tem que aguardar e fazer tratamento com analgesia para esse paciente, orientar, deixar bem orientado, e inicialmente seria essa minha conduta. E você, Oreste, que levantou a mão? Oi, bom dia, Adriano, tudo bem? Bom dia. Teve uma reunião que você comentou o uso de tadalafila para Peyronie. Como está o estado de arte disso? Então, é uma possibilidade também, mas depois o Jefferson vai fazer um pequeno apanhado aí do que dá para ser feito hoje com Peyronie, baseado em evidência e guidelines que nós temos a respeito. Jefferson? Bom dia a todos. Obrigado, professor Adriano. Obrigado, Jefferson.
Vou falar rapidamente, então, aqui a respeito dos tratamentos disponíveis para a doença de Peyronie na fase aguda. Então, a fase aguda ela é marcada por ereções dolorosas no começo, bem como dor e flacidez, pacientes queixam até 45%, 50% dos casos, palpação de um nódulo macio no corpo do pênis. Nessa fase que tem início a curvatura e uma duração aproximada de 12 meses. Da curvatura em até 50% dos casos. Estabilização pode acontecer em até 67% dos casos a partir do momento do diagnóstico. E a resolução é mais difícil, mais rara, de 3 a 13% dos casos. Então, o enfoque dessa apresentação é discutir o que tem de evidência a respeito dos tratamentos disponíveis, tanto medicamentoso, injetável, ou outras modalidades de tratamento para doença de Peyronie na fase aguda. Então, começando pelos tratamentos orais, a vitamina E, que se propõe a tratar a partir de uma ação antioxidante, redução de radicais livres resultantes do metabolismo aeróbico. Tem um ensaio antigo, de 83, que é o que respalda o guideline europeu, com 40 pacientes, mostrou não haver redução significativa de curvatura e nem de tamanho da placa. Em 2007, Safarinejad, com um ensaio de 236 pacientes, chegou à mesma conclusão, não havendo redução de curvatura e nem do tamanho da placa. O tamoxifeno, ele inibiria, faria uma modulação da liberação do TGF-beta, reduzindo a fibrogênese local e deposição de colágeno. Um estudo antigo também, de 99, prospectivo controlado com 25 pacientes, mostrou também não haver benefício em termos de dor, tamanho da placa, redução do tamanho da placa ou melhora da curvatura. A colchicina tem propriedades anti-inflamatórias, inibindo a adesão leucocitária, mitose local, também não mostrou benefício em tamanho de placa ou em melhora da curvatura. Carnitina, igualmente, não mostrou num trial com 236 pacientes benefício em tamanho de placa, curvatura e dor no pênis. A pentoxifilina mostrou resultados ligeiramente, discretamente mais satisfatórios. Ela é uma xantina com propriedades anti-inflamatórias e antifibrogênicas. Então, nesse estudo de 2010, Safarinejad, com 228 pacientes, com um nível de evidência 2, mostrou que teve uma melhora na curvatura peniana e no volume da placa. Os estudos mais recentes, 2011 e 2014, têm um nível de evidência mais fraco, estudos retrospectivos ou quadros experimentais. Em relação aos inibidores da fosfodiesterase, que o Dr. Orestes perguntou, então a proposta seria aumentar o GMP cíclico local, o óxido nítrico, reduzindo a síntese e deposição de colágeno local, aumentando a apoptose de fibroblastos e miofibroblastos. Os resultados foram discretos também. Em 2014, um estudo não controlado, com nível de evidência 2, mostrou não haver diferença entre os grupos. Em relação às modalidades de tratamento com injetáveis, injeções intralesionais. Esse estudo publicado em 2021, em que os pacientes foram submetidos à aplicação semanal de metilprednisolona por 3 meses, mostrou haver benefício em relação ao tamanho da placa, mas não houve benefício em termos de curvatura ou score de pontuação a respeito de disfunção erétil. Injeção intralesional de verapamil, bloqueador de canal de cálcio. Essa revisão publicada em 2020, com 3 estudos, mostrou haver uma redução significativa do tamanho da placa, melhora da dor e melhora na progressão da curvatura peniana. A injeção de colagenase foi estudada nessa corte prospectiva, publicada em 2020, com 74 pacientes, mostrou haver melhoras de curvatura e melhora nos questionários. Não houve melhora do tamanho da placa e nem da dor local. Esses questionários dizem respeito a sintomas locais e termos de função erétil. Essa revisão de literatura, publicada em 2021, avaliou algumas formas de aplicação de injeção local, entre elas também a colagenase e o interferon alfa, mostrou haver benefício tanto do interferon alfa na melhora da curvatura, tanto quanto da colagenase.
E em relação aos tratamentos tópicos, o gel de H100 é um gel composto por nicardipina. Os pacientes eles recebiam a aplicação do gel 2 vezes ao dia por 3 meses, e isso mostrou resultados satisfatórios, com aumento médio de comprimento, redução da curvatura e melhora de controle da dor. Aplicação de choque, de ondas de choque extracorpóreo, nessa revisão sistemática, mostrou haver redução do volume de placa, porém não houve melhora em termos de curvatura, dor ou disfunção erétil. E a tração peniana, finalmente, nos pacientes, esse foi um estudo publicado em 2020, que ele avaliou a tração peniana isoladamente e combinada com outras modalidades terapêuticas, tanto injeções quanto medicações orais. Mostrou haver benefício, mas eram bem variáveis o tipo de dispositivo que era utilizado, o perfil de paciente, mas tanto em monoterapia como em terapia combinada, a terapia de tração peniana mostrou resultados satisfatórios na fase aguda e na fase crônica da doença de Peyronie. Saiu desconfigurado aqui. Em suma, o guideline europeu, ele, como o João bem falou, ele propõe como uma recomendação forte o uso de anti-inflamatórios não esteroidais para controle de dor na fase aguda. Uma ressalva para injeção intralesional com interferon alfa e colagenase daqueles pacientes que não estão dispostos a fazer o tratamento cirúrgico, e todas as outras modalidades de tratamento são desencorajadas, principalmente as medicações orais. Só duas dúvidas aí com o senhor. O senhor acha que o ultrassom, apesar de não recomendado pelo guideline para mensurar o tamanho da placa, o senhor acha que tem necessidade de realização do ultrassom com ereção induzida no pré-operatório desses pacientes ou na avaliação inicial? E só também, a gente viu que tem evidência, né, a aplicação intralesional, mas lembrar a dificuldade, né, bastante difícil fazer essa aplicação. Você conseguir a aplicação correta dentro da placa realmente é difícil de fazer, né? Eu acho que o ultrassom puro e simples, sem o Doppler, eu não vejo muita necessidade, a não ser para controle de tratamento. Você tinha uma placa que tinha uma área tal, você faz o tratamento para avaliar se houve uma diminuição. Mas, assim, eu não vejo necessidade. Acho que, clinicamente, você pode conduzir esse paciente. Agora, o Doppler, ele acrescentaria alguma coisa a mais com relação à parte da função erétil, né? E você acha que a avaliação dessa tortuosidade pode ser feita só com a fotografia, ou você acha que deve ser feita em ereção induzida no consultório? Eu acho que pode ser feito com os dois, mas, assim, sem dúvida nenhuma, a que você faz no consultório, você está avaliando objetivamente. A foto, nem sempre você sabe como é que está essa ereção, qual o grau da sua ereção, se o indivíduo fez uma foto que realmente vai demonstrar o grau de curvatura. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a curvatura dorsal. Se ele fizer uma foto de baixo para cima, ele não vai conseguir avaliar. Se ele fizer paralelo, ele até pode, mas eu não sei quanto paralelo foi isso daí, a ponto de avaliar objetivamente essa curvatura, né? Não entendi. Os seus casos, o senhor prefere induzir no consultório antes de fazer a cirurgia? Não necessariamente, porque no ato cirúrgico você vai fazer essa indução. Aí você tem que decidir se vai partir para aplicatura ou Nesbit, ou você vai usar enxerto, né? Bom, para esse paciente, né, foi como já um paciente doente renal crônico, foi optado por não fazer o uso de anti-inflamatório no manejo álgico e optado então pela colchicina 0,5 mg de 12 em 12, não com o objetivo de redução do processo, mas pelo menos para um manejo álgico desse paciente, que foi realizado por 60 dias com bom resultado aí. O paciente retornou após 6 meses com melhora dessa dor, estabilização da curvatura peniana em aproximadamente 60 graus, estável nos últimos 3 meses. O paciente estava insatisfeito, dificuldade para manter relações sexuais e não desejava a realização de cirurgia por meio de encurtamento peniano, com medo que pudesse evoluir com alguma disfunção erétil. E agora, André? Agora que está estável a curvatura, que a gente tem de opção aí de tratamento, que até que basado aí nos guidelines, seria a colagenase e o interferon, né?
a prótese, eu acho que seria um pouco drástico, se ele está falando que ele não quer uma cirurgia, ele falou que não quer operar nesse momento, é isso? Ele não gostaria de operar. Então, o que a gente tem embasado na literatura agora seria a colagenase e o interferon intralesional. Nós temos um convidado ilustre hoje aqui, que é o secretário da ABENS e futuro presidente da ABENS também, que é o Dr. Gustavo. Dr. Gustavo, o senhor poderia dar a sua opinião nesse caso? O que o senhor faria com esse paciente? Oi, bom dia a todos. É um prazer grande estar aqui com vocês. E, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a excelência do evento, parabenizar também a professora que apresentou a experiência dela com o PRP. E esses casos são casos bastante... Esses casos de peronia são casos complicados, né? Então, os pacientes, eles querem alguma coisa que resolva o problema e a gente tem muito pouco a oferecer que não seja alguma coisa cirúrgica para esses pacientes em doença crônica, né? Então, eu acho que eu tentaria explicar melhor que, primeiro, avaliar, eu acho que você muito bem colocou, Adriano, seria interessante a gente tentar avaliar bem essa questão dessa curvatura, quantificar essa curvatura, quantificar essa função erétil dele também, para tentar oferecer um tratamento cirúrgico que é o que a gente tem de melhor, né? Caso ele não tenha, ele não queira de modo nenhum operar, eu ofereceria tração para ele nessa fase, né? E, de fato, eu não tenho experiência com relação aí a injeção intralesional. No Brasil, infelizmente, a gente não tem a colagenase do Clostridium. Entretanto, a gente sabe que também a colagenase do Clostridium ela traz melhoras bastante singelas na curvatura, então uma melhora de curvatura na ordem de 17 a 19 graus. E eu tenho um pouco de receio dessas terapias intralesionais meio off-label, assim. Por quê? Porque a doença de Peyronie é uma doença inflamatória e uma das causas da doença de Peyronie, uma das causas aventadas da doença de Peyronie realmente é trauma local. Então eu tenho um pouco de receio de fazer um trauma adicional com uma aplicação de alguma medicação que não tenha tanta evidência e isso reativar a doença ou então até piorar essa curvatura, né? Tenho bastante receio. Então a minha conduta nesse caso aí seria avaliar a curvatura com um Doppler, avaliar a curvatura e avaliar a função erétil para poder decidir qual seria o melhor tratamento cirúrgico. Seria uma aplicatura, um IAC, ou então um enxerto, ou então, eventualmente, se a ereção não se demonstrar muito boa, fazer uma prótese com enxerto. E quando você usa enxerto, você usa o que, Gustavo? A gente usa o que tem, né? Então, na minha clínica privada, eu geralmente uso Surgicis, quando os convênios eles liberam, e aqui no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, a gente acaba usando pericárdio bovino, né? Aquele pericárdio bovino é conservado realmente, aquele normal da Braille, que é o que a gente tem à disposição aqui. Obrigado. Segue, Jefferson. Perfeito, professor. O caso está nesse ponto de discussão. Vou começar o próximo caso, então. O paciente é Ricardo, 65 anos, masculino. Paciente com disfunção erétil pós-prostatectomia. O paciente foi submetido a uma prostatéia radical, vídeo 2 meses, vem para checar um PSA inicial de 10, procedimento sem intercorrências, com preservação do feixe bilateral. O AP evidenciando um adeno CA 3+4, envolvendo ambos os ombros, com margens livres, sem invasão angiolifática, sem invasão de vesícula, com linfonodos negativos e sem metástase no estadiamento. Esse paciente foi encaminhado para fisioterapia de assoalho pélvico, com resultados favoráveis para incontinência urinária. Como antecedente patológico, um paciente diabético tipo 2, insulino dependente de difícil controle pelo endócrino. Está aí um FO em bom aspecto, estíquio, qualificação sem alteração, um IMC baixo, um IMC de 25. O PSA dele já vem menor que 0,02, com uma função renal prejudicada com 2,3 de creatina, urocultura negativa, uma HB glicada aí de 10,8.
Esse paciente já fazia uso de tadalafila sob demanda no pré-operatório e apresentava bons resultados antes da cirurgia. E no momento ele recebeu alta já em uso aí de tadalafila 5 mg diários, que foram iniciados aí após retirada de sonda 15 dias da cirurgia. E não apresenta ereção suficiente para penetração vaginal no momento. Wagner, primeiro, existe hoje já evidências que o robô, a laparoscopia, como é que está esse negócio aí da preservação da potência com relação à escolha do método que você usou para tirar a próstata? E segundo, como é que você faz a reabilitação peniana dos seus pacientes? Então, Adriano, duas boas perguntas, né? Não existe nenhum estudo randomizado, prospectivo, e eu acho que nunca vai haver, né? Eu acho que se você olhar aí na história, não tem como você... Tem um estudo australiano que fala um pouco de melhora do robô, mas é fugaz o negócio. Não existe nenhum trabalho comprovando que a robótica é melhor. O que você tem que acreditar é o seguinte: a robótica, ela aperfeiçoa a sua técnica cirúrgica. Então, com quem trabalha em técnica cirúrgica e já fez das 3, sabe quando você faz a robótica, você está fazendo uma preservação melhor. Hoje em dia existe toda aquela preservação dos feixes, até a não ligadura da veia dorsal. Isso é muito melhor do que a gente fazia no passado, Adriano, na prostatectomia aberta, não tenho dúvida disso, né? Então eu acho que no mundo já está caminhando para a cirurgia robótica, nos Estados Unidos 80% a 90% é feito robótica, na Europa também está caminhando para isso. Eu acho que é um caminho sem volta. E mesmo sem esse estudo mostrando, eu acho que a gente no futuro vai acabar fazendo com os bons resultados. É lógico que o cirurgião precisa ser habilitado para isso também. Não depende só do método, né? Então depende da cirurgia. Como é que eu faço na minha prática? O paciente tira a sonda 3, 4 semanas, eu tiro a sonda por 1 semana normalmente, eu espero esse paciente ter uma continência um pouquinho melhor, 2, 3 semanas, e eu já introduzo uma reabilitação com tadalafila diária, 5 mg, e demanda ou sildenafil ou replico a dose de tadalafila. Então essa que é o que eu faço na prática. Doutor Gustavo, como é que você faz a reabilitação desse paciente pós-prostatectomia radical? Você acha que a tadalafila 5 mg é um bom medicamento? Se ele responder muito que bem, se ele não responder, o que você acaba fazendo para que esse indivíduo ele tenha uma oxigenação desses corpos cavernosos? Tradicionalmente, então, a reabilitação, a gente tem 3 pilares, né? Então, tem o pilar de proteção endotelial, que são os inibidores de fosfodiesterase, tem o pilar de manutenção da parte elástica do pênis e do trofismo dos sinusoides, que eu costumo usar dispositivo de bomba a vácuo, e tem as injeções intracavernosas. Então, o melhor jeito de reabilitar é a gente tentar proporcionar uma ereção para esse paciente. Então, eu começo com tadalafila 5 mg, faço essa tadalafila por um mês e pouco, avalio se ele está tendo ereção involuntária, se ele está tendo algum retorno. Caso não tenha evidência de que melhorou a função erétil, eu dobro a dose para 10 mg, e se mesmo assim esse paciente não tiver ereção, na sequência, eu começo com medicação intracavernosa. Paralelamente, eu começo também um treinamento com dispositivo de bomba a vácuo. Então, eu faço tadalafila. Logicamente, a gente sabe que a tadalafila ela vai ter melhores efeitos quando a gente tem uma preservação bilateral de feixe. Quando a gente não tem uma preservação bilateral, os resultados eles são piores. Mas eu coloco a importância de fazer bomba a vácuo 2 vezes ao dia para esse paciente, tanto para ele manter a elasticidade desse pênis, prevenindo encurtamento. E existem alguns estudos que mostram também que os dispositivos de bomba a vácuo eles aumentam a oxigenação dos corpos cavernosos e eles diminuem um processo apoptótico, um processo fibrótico dessa musculatura sinusoidal. Então, eu acho que ajuda. E a partir do 2º mês, se ele não tem ereção, eu proponho já começar com medicação intracavernosa. Começo com Bimix, habitualmente, porque esses pacientes, quando você faz Trimix com prostaglandina, eles têm lesão nervosa, eles geralmente têm dor associada à injeção. Obrigado, doutor Gustavo. Oi, Wagner.
Posso fazer uma colocação? Acho que é importante, tanto nesse caso quanto na maioria. Muitas vezes esse paciente está tão preocupado com a parte oncológica que a coisa que ele menos se preocupa nos 3, 4, 5 meses é restabelecer a parte sexual. Então, o paciente se preocupa muito com o PSA, que está curado, e ele se preocupa muito com a parte de controle da continência. Então, essas são as preocupações iniciais. Esse paciente, depois de 6 meses, 1 ano, é que ele vai se preocupar com a parte sexual. Então, às vezes, muitas vezes eu até indico reabilitação precoce, o paciente, não tomei, porque eu não quis, essa preocupação não é agora. Então, a gente vê muito isso no dia a dia. E só nesse caso ainda, lembrar, esse paciente aqui é um paciente grave, né, do ponto de vista sexual, porque ele tem diabetes, ele tem uma insuficiência renal, já tomava tadalafila, quer dizer, esse paciente não vai responder só com a medicação, né? Então, esse paciente já avisá-lo que talvez ele tenha que partir para uma terapia de segunda linha, né? Eu até concordo com você que a preocupação inicial dele é com a parte oncológica. Só que se ele não fazer a reabilitação, ele vai ter uma fibrose desse pênis e aí nada vai funcionar. Talvez nesse caso em questão, que é um diabético, um renal crônico, ele não vai responder de jeito nenhum, talvez, daqui a 1 ano. Mas aquele indivíduo que não tem esses cofatores, eu acho que é importante você explicar para ele que ele tem que fazer sim essa reabilitação no intuito de preservar esse pênis e esperar essa regeneração nervosa, né? Mas e aí, Jefferson, o que você fez? Bom, então o paciente retorna após 3 meses, foi optado pelo uso de sildenafila 5mg 3 vezes na semana, mantendo a tadalafila 5mg e a associação dessa fisioterapia de assoalho pélvico que ele já vinha em uso. Os novos laboratoriais dele permanecendo com PSA menor que 0,02, com HB glicada ainda alta, em torno de 10, com hematócrito de 40%, uma testosterona dele aí veio de 200 e um LH de 12. O paciente não melhorou com o uso dessas medicações para a disfunção erétil e queixa ainda de redução da libido. Posso continuar, professor? Então agora a testosterona dele está baixa. Isso. E aí, Cássio? Pergunta fácil, né? Tem a prolactina desse paciente? Num paciente com essas características, eu acho que a testosterona está limítrofe e eu, tendo que tomar uma opção nesse estágio que ele se encontra, associaria uma terapia intracavernosa e ainda não iniciaria nenhuma manipulação hormonal para ele. João? Tem a prolactina dele, que é um renal crônico, né? Por que você fala da prolactina? Por causa do metabolismo, da metabolização, da excreção da prolactina. O paciente renal crônico, ele pode estar com a prolactina elevada. Não sei se mudaria alguma coisa. A metabolização via renal, né? Exato. Não tinha prolactina. Orestes? A título de colaboração, Adriano, eu fiz, por interesse pessoal, uma longa revisão no PubMed sobre reposição hormonal em pacientes com câncer de próstata, Gleason 6, até 6, lógico. E praticamente todos os trabalhos não têm contraindicação. Lógico que você tem que conversar com o paciente sobre alguns problemas que podem existir, possivelmente, mas não existe contraindicação. Porque a grande explicação é o seguinte: pacientes com câncer de próstata tratados, seja com cirurgia ou rádio, etc., quando ele tem um nível fisiológico de testosterona que é maior que isso, ele está praticamente curado. Então, essa é uma das grandes explicações. Então, o ponto de vista que eu quero só em título de colaboração, que eu fiz, foi bem extenso a minha revisão, não tem contraindicação a reposição hormonal em pacientes tratados de câncer de próstata. Gleason até 3. Quando o Gleason é mais, quando tem 4 ou 3, não importa se é antes ou depois, tem que ter muita prudência e não tem trabalhos com Gleason muito alto. Ok, aqui é um ISUP2, então é um 3+4. André, qual a opinião sua aí como oncologista clínico? Esse paciente ele pode ser submetido a uma reposição de testosterona? Essa pergunta é a pergunta do século, né? Veja só, eu acho que o paciente conseguiu um excelente controle da doença em si, né? Acho precoce fazer reposição de testosterona. Acho que a consideração que o Wagner fez com relação a quais são as coisas importantes para esses pacientes com um diagnóstico de neoplasia,
o que acontece do ponto de vista do comportamento sexual, mas eu não acho que vai mudar a história desse paciente, não. Eu acho que a disfunção erétil dele tem um componente emocional importante que deve ser considerado, e eu acho que essas outras medidas que não a prótese diretamente falando, talvez não consigam o êxito que a gente procura e que o paciente deseja. Essa é a minha opinião. Eu não faria reposição hormonal nesse paciente agora, acho que é precoce demais e muito perigoso, né? É uma situação perigosa a gente jogar gasolina na brasa, tá bom? Continua, Jefferson. Obrigado, André. Bom, nesse caso, nós optamos, sim, pela reposição de testosterona, para trazer os valores de testosterona para o valor da normalidade e não supranormalidade para esse paciente, tanto como poderia ser em um outro paciente qualquer, na mesma situação. E foi iniciada aí bomba a vácuo para ele. Ele retorna aos 3 meses com uma certa elevação do PSA agora de 0,1, uma HB glicada mais bem controlada agora, de 7,9, com uma testosterona de 630 e um hematócrito controlado. O paciente apresentava ereção com uso de bomba a vácuo, mas não se sentia confortável com o dispositivo e não apresenta qualquer ereção sem o uso dele. Bom, para esse paciente, então, iniciamos aí o uso do alprostadil, né? Porém, ele apresentava dor peniana, não associada à aplicação, e foi substituída aí pelo Trimix, ao menos 2 vezes por semana. E ele apresentava dor mesmo assim com esse Trimix? Não, com Trimix não. Continue, então. E aqui que a gente, como conduta aí adicional, que a gente vai discutir aí a possibilidade nesse paciente aí do plasma rico em plaquetas para melhora e possibilidade de trazer esse paciente novamente para a terapia oral. André? Bom, agora a gente vai terminar a... Professor, sim, o paciente com testosterona de 200, o senhor pensaria em começar com um tratamento de reposição tópico, pensando que tem uma meia-vida menor, pós-operatório de prostatectomia? Sim, eu pensaria. Agora, o cipionato de testosterona, você dando a cada 21 dias, eu acho que você não fugiria da possibilidade de retirar a droga e ainda resgatar esse paciente. Agora, eu não daria um decilato de testosterona, então até mesmo pellet, que hoje está disseminado por aí, né? Obrigado. Agora, então, nós vamos falar, por último, o nosso Crossfire. Então, para falar a favor do plasma rico em plaquetas na melhora das disfunções sexuais, eu vou chamar o Dr. André Rubis, que vai falar contra. E depois o outro residente vai falar a favor. André? Bom dia, muito obrigado pela apresentação, doutor Adriano. Eu vou falar aqui no Crossfire, então, contra o plasma rico em plaquetas na melhora das disfunções sexuais. Primeiro, lembrando que a disfunção erétil ela vai ser uma incapacidade de obter ou manter uma ereção que propicie uma relação sexual satisfatória, né? E sendo essa uma disfunção com diversas causas, né? Com diversos fatores, a gente tem uma gama extensa aí de tratamentos, com tratamentos orais, né? O famoso azulzinho. Temos também a mudança no estilo de vida, temos terapia a vácuo, vamos também ter terapia com eletrochoque de baixa intensidade, terapias injetáveis até a gente chegar na prótese peniana como terapia definitiva. Mas o que dizem os guidelines? Isso aqui é o guideline da EAU de 2022 e no manejo, no algoritmo de manejo, ele não consta o plasma rico em plaquetas como tratamento. E ele vai mais longe. Nas recomendações, ele recomenda para não usar o plasma rico em plaquetas no tratamento da disfunção erétil fora de clinical trials. E quanto à doença de Peyronie, que também foi falado, a mesma coisa. Recomenda que não use o tratamento intralesional com plasma rico em plaquetas ou associado aí com ácido hialurônico. E por que a sociedade europeia é tão enfática em não recomendar, né, em falar para não usar essa terapia? Eu peguei aqui uma revisão
de 2020, falando de todos os tratamentos aí, com enfoque nos tratamentos mais novos para a disfunção erétil. E os estudos que comprovam a eficácia do plasma rico em plaquetas para esse uso são muito limitados, por conta de uma falta de grupo controles, falta de grupo placebo e uma comparação e uma falta da comparação com os métodos já disponíveis. O autor também salienta que a Sociedade Americana não recomenda o uso do plasma rico em plaquetas e que apresenta um custo muito elevado, variando aí de $1.500 a $2.500. Esse outro trabalho que eu trouxe de 2021, e o autor ele salienta lá no próprio trabalho alguns problemas com a bibliografia disponível. Ele fala que metade dos estudos são em humanos, basicamente, e a maioria deles são apenas resumos e careciam de detalhes metodológicos. Os protocolos aplicados eram muito heterogêneos, então cada lugar, cada estudo recomendava uma dose, um intervalo de tempo, as preparações variavam de acordo com outra substância associada ou associada com o eletrochoque. Em geral, eles tinham menos do que 10 pacientes, ou no grupo de tratamento ou no grupo de controle, exceto um trabalho, e ele conclui que a eficácia e a segurança desse método não é comprovada ainda. Esse outro estudo que eu trago, de 2020, ele traz um outro aspecto do plasma rico em plaquetas, ele faz uma revisão bibliográfica também, e ele mostra quais são as tendências no uso nas clínicas. Perdão, esse estudo é de 2019. Ele mostra que já em 2019 tinham mais de 600 clínicas nos Estados Unidos que faziam uso desse método, apesar de não ser aprovado pelo FDA. Então ele alerta que, apesar dessa falta de evidência, há uma forte propaganda, uma forte comercialização desses métodos que eles divulgam como se fossem uma cura, né? E colocando esses métodos mais caros até na frente de métodos que a gente já sabe e já conhece o funcionamento. Então, vendo que esses pacientes são vulneráveis, a gente tem que ter um certo cuidado quando for recomendar isso fora do ambiente de estudo. Então, eu concluo que tem um nível de evidência insuficiente por conta de limitado número de pacientes, protocolos heterogêneos e um alto custo. Agora eu deixo aí para o Jefferson, o outro residente. Obrigado. O outro residente é o Jefferson. Então, Jefferson, sua vez a falar a favor. Bom, então vou trazer alguns estudos aqui que vão tentar basear, né, para poder provar que o plasma rico em plaqueta deve, né, ser considerado aí na utilização nas disfunções eréteis. Trazendo aí, primeiramente, esse estudo aí publicado em 2019, que traz o uso dessas injeções, né, em pacientes diabéticos com disfunção erétil. E aqui o objetivo não é que o plasma rico em plaquetas seja o único, né, a única medicação. É fazer com que esses pacientes que já têm uma disfunção erétil mais avançada possam fazer o uso somente dos inibidores de fosfodiesterase 5, não precisando progredir na terapia deles, não precisando chegar ao ponto de cirurgia, trazendo eles, então, a uma disfunção erétil menos severa. Então, a aplicação, como o Dr. Wagner tinha falado, a aplicação ela acontece intracavernosa, né? Aqui nesse estudo foram 4 injeções, 2 de cada lado, 2,5 ml, totalizando aí, então, as 10 ml injetadas, separadas por 4 semanas, né, no terço proximal e médio do pênis. Todos esses pacientes são mantidos em uso de tadalafila sob demanda, tadalafila 5 mg diário e sob demanda. E após o uso do PRP, o que é interessante é que todos esses pacientes que apresentavam falha do uso dos inibidores de fosfodiesterase 5, 50% voltaram a responder a ele ao final das 8 semanas. Né? O que nós temos aqui também é que, no questão do estudo Doppler, como pode ser visto, ao final das 8 semanas, a gente tem um aumento, tanto nos pacientes diabéticos quanto não diabéticos, um aumento do fluxo sistólico, que pode ser visto aí na primeira linha destacada, quanto uma redução aí no retorno diastólico, o que garante aí uma maior pressão de perfusão nos cavernosos desses pacientes. Como podemos ver nesse gráfico também, uma melhora tanto em paciente diabético quanto não diabético no índice de disfunção erétil, né? Pacientes que já tinham um índice de disfunção erétil grave saem da estágio de gravidade, vão para um moderado, e
quando a gente vê qual grupo responde melhor, se tem um bom, médio ou mau controle, a gente vê que os pacientes que são mal controlados do diabetes, com uma HB glicada acima de 8, realmente respondem mal, mas que os que têm um bom controle aí respondem, né, até 126% aí do uso do plasma rico em plaquetas. Bom, seguindo essa lógica, em 2021, feito aí um estudo duplo cego, né, em que 60 pacientes com disfunção erétil, agora aqui leve, moderada e não mais severa, foram randomizados para o uso de PRP na mesma questão, 0, 4 e 8 semanas, e foram avaliados em 1, 3, 6 meses após o fim do protocolo. Né? Nesse caso, a injeção ela é feita e é deixado um torniquete no pênis por 20 minutos e depois retirado esse torniquete e deixado com curativo compressivo por mais 4 horas. Tá? A injeção é feita de forma semelhante. E o que a gente vê, que nós podemos concluir, é que realmente existe uma melhora no índice de disfunção erétil, uma melhora de até 69%, né, nesses pacientes, em comparação a apenas uma melhora aí de 25%, 30% nos pacientes placebo. E que essa mudança é mantida mesmo 6 meses após o término da aplicação do PRP. Nesse gráfico fica bem claro a melhora significativa em azul, né, dos pacientes que fazem uso do plasma rico em plaqueta, o que não se reproduz nos pacientes placebo em vermelho. Né? E esses pacientes acabam caindo de uma disfunção erétil aí de moderada, né, de grave para moderado, para disfunções eréteis moderadas ou mesmo leve. Né? E com relação ao CEP3, que também foi avaliado nesse estudo, a pergunta 3, a terceira pergunta dele, né, que é se o paciente tinha ereção suficiente para a penetração, a gente vê uma mudança, né, de 48% inicial, e os pacientes passam a responder aproximadamente 70% conseguem ter penetração. Então, assim, não há dúvida aí o benefício dessa medicação, por mais que ainda sejam estudos iniciais. E vale destacar que esses pacientes não apresentaram reações adversas. Como se refere ao Peyronie, que também foi perguntado, né, nós temos aí diversos fatores, os fatores estimuladores de angiogênese que podem explicar essa relação, e nós já vimos alguns estudos, desde Markovic, que demonstrou em 8 semanas uma melhora da curvatura, e por outro lado temos estudos, né, também que demonstraram que apesar do uso favorável não obtiveram aí uma significância estatística, houve uma melhora em relação ao placebo, porém não com tanta significância. E aí é questionado se o plasma rico em plaquetas deve ser usado de forma isolada no Peyronie, ou aí, como propõem outros estudos, associado a ácido hialurônico, em que a resposta é realmente mais satisfatória quando aplicado intraplaca. E por mais que os estudos sejam preliminares, a gente vê uma melhora dessa curvatura com resultados promissores, e o que não deixa dúvida é que existe uma melhora da dor, sim, e satisfação do paciente. Nesse sentido, agora em 2022, um estudo piloto está sendo, né, iniciado, começou publicado agora em 28 de junho, em que 17 pacientes são aplicados com 3 injeções separadas a cada 15 dias e avaliados em 1, 3 e 6 meses. E o que a gente vê é que esses pacientes não apresentam efeitos colaterais, apresentam melhora do questionário, né, para doença de Peyronie, que são 15 perguntas sobre tanto de qualidade, possibilidade de penetração, mas o que chama atenção é a mudança do ângulo. Os pacientes saíram de uma angulação de aproximadamente 40,4, que seriam pacientes candidatos à cirurgia, para uma angulação abaixo de 30 graus, em que esses pacientes conseguem ter a penetração e não necessitam de cirurgia, trazendo esses pacientes para uma não abordagem cirúrgica, trazendo aí resultados que são interessantes, além do, claro, melhora da disfunção erétil quando havia associado. Né? E apesar de não ser uma disfunção, né, acho que chama atenção esse artigo, na possibilidade do aumento da testosterona, né, em pacientes, né, a gente tem alguns ratos que foram submetidos a isquemia e reperfusão testicular e durante 4 horas, e depois essa reperfusão em alguns grupos, 6, né, ratos, foi associado a plasma rico em plaquetas. E 1 mês depois, esses pacientes foram avaliados histologicamente esse testículo e dosado o hormônio. E o que a gente pode ver nessas fotos, né, a primeira foto aí, na esquerda, na figura 1, demonstra o testículo dos ratos aí, normalmente, né, em que nós temos diversas ilhas com espermatogênese. Na figura 2, esses ratos são submetidos somente à isquemia e reperfusão sem plasma rico em plaquetas. A grande maioria já tem necrose, que é esse Azinho identificado acima. Outras, nós temos espermatogônias, mas que não tem todo o processo de espermatogênese identificado em B. E somente uma ilha aí nesse corte histológico apresentou espermatogênese completa. E no grupo, né,
em que apresentou o uso do plasma rico em plaquetas também associado à reperfusão, a gente vê como que as ilhas de espermatogênese estão muito mais presentes e predominantes em relação às ilhas em que isso não acontece. E isso se reflete também na produção de testosterona, que acaba sendo bem mais elevada em pacientes que são submetidos ao plasma rico em plaquetas, o que nos levanta aí possibilidades, por que não, né, a gente poderia usar eventualmente em algumas disfunções nossas aí, até mesmo, quem sabe, né, na possibilidade aí na varicocele, tentar melhorar um pouco essa perfusão testicular, quem sabe até a gente consegue aumentar tanto a produção de testosterona quanto efetivar esse espermatogênese. Enfim, para caso o que a gente tem que levar é que existe uma melhora importante dos parâmetros da disfunção erétil, né, em pacientes que falham a primeira linha, existe uma redução da tortuosidade no paciente com peroni e melhora da dor, possibilitando a penetração, e ainda existe uma melhora aí da testosterona e do histopatológico com mínimos efeitos colaterais. Muito obrigado, Jefferson. Parabéns pela excelente apresentação e revisão. Parabéns também para o André, que falou contra. Mas o que a gente pode notar é que existe um racional para o uso do plasma fresco, plasma rico em plaquetas, como foi demonstrado pela professora Ângela, tanto do ponto de vista anti-inflamatório quanto do ponto de vista regenerativo, e que são duas situações que nós nos deparamos frequentemente nos pacientes que têm disfunção sexual, a saber, aquele paciente que tem doença de Peyronie, então ele tem uma fase inflamatória importante, e depois até você tem uma fase que você tem que reparar esse tecido que ficou fibrótico, e no caso da disfunção erétil, talvez a mesma coisa do ponto de vista de regeneração. Então, ainda é, do ponto de vista clínico, algo a ser estudado, algo a ser comprovado, então não está liberado ainda do ponto de vista comercial o uso disso, então deve ser apenas em trabalhos realizados em faculdades, em projetos de pesquisa, mas eu acho que existe um futuro promissor para o plasma rico em plaquetas. Então, eu gostaria de encerrar essa reunião, vou passar para o professor Cássio, para que ele faça os comentários finais. Então, nós estamos encerrando a reunião, agradeço aí a coordenação do professor Adriano, agradeço novamente a professora Ângela, aos residentes que apresentaram, e eu convido a todos para a próxima reunião na semana que vem. Ela, no dia 21 de setembro, ela será coordenada pelo professor Marcelo Lopes de Lima, apresentada pelo residente João, sobre temas de clínica urológica em geral. Muito obrigado, bom dia.